Fala galera, tudo bom? Queria aproveitar o ensejo que a gente falou da Lari e falar de um assunto que tem nos últimos dias, inclusive, vindo com um pouco mais de frequência para mim, que é a questão de comer ansiosamente, né? E compulsões relacionadas à comida. Primeiro, é importante a gente entender o seguinte: episódios de compulsão alimentar são bastante comuns mesmo em pessoas que não são sempre ansiosas, tá? No mundo de hoje é praticamente impossível você não ter momentos mais ansiosos. Se você não tiver, talvez você tenha um problema mais sério, tá? É absolutamente normal no mundo que a gente vive hoje lidar com momentos de maior ansiedade. E a fome emocional, tá? E até determinados episódios de compulsão são uma resposta daquele momento. Ter uma crise de compulsão alimentar, ter um momento de compulsão alimentar, não necessariamente diz que você tem um problema crônico, mas sim pode ser um problema pontual. A grande questão é quanto mais recorrente ele é, mais você reforça aquele comportamento. Então, se você cede aquelas desejos, a tendência é que esse comportamento se reforce e você cada vez mais tenha dificuldade de administrá-los, tá? Então, cuidado com isso. Muitas vezes a gente usa como desculpa assim, eu tô na TPM pode. Não, não pode, tá? Desculpa, mas não pode. Eu saí com os meus amigos e de sexta-feira pode. Não, não pode. Também não pode não, tá? Não se iluda com essas coisas, porque isso é bobagem. Só traz prejuízo. Importante entender o seguinte, para pessoas que são ansiosas, para pessoas que tendem a ter comportamentos extremamente ansiosos, talvez a solução dependa de outros profissionais, talvez a solução dependa de um tratamento muito mais a longo prazo, com terapia, com conversa, de repente até com o uso de algum tipo de medicamento. Porém, entender os gatilhos já vai trazer para a gente uma série de opções para tentar administrar aquilo. Tá? É importante entender os gatilhos e é importante saber o que fazer em relação a esses gatilhos. Por exemplo, se você tem uma dificuldade de administrar um comer infantil, uma vontade de doce, poxa, não tenha doce em casa. Isso facilita, por quê? Porque o ápice da compulsão, o ápice daquele momento, ele não dura 2 horas. Ele vai durar de 5 a 10 minutos. E se você não atender aquela demanda dentro daqueles 10 minutos, ele vai diminuindo, ele vai arrefecendo, você vai administrando aquilo um pouquinho melhor. Tá? Então, eu tô com uma vontade maluca de doce, mas se eu precisar ir lá no mercado pegar 1 hora de fila, talvez eu fale, depois pego. Tá? Então, dificulte isso do mesmo jeito. Se você tem dificuldade de lidar com situações sociais, não pode encontrar com os amigos que bebe, bom, para de sair um pouco. Ninguém vai enlouquecer se passar 3 ou 4 meses sem ficar indo para barzinho. Os teus amigos que forem amigos de verdade vão super entender se dá uma sumida nesse sentido, porque você precisa reposicionar a tua vida. Essa é uma escolha madura. Se você tem dificuldade de lidar com isso, torna um pouco mais difícil aquela situação. Tá? Entendendo isso, o que é importante também? A gente começar a criar hábitos que coloquem esse comportamento que não é bom em desvantagem. Tá? Então, por exemplo, uma atividade física muitas vezes é o gatilho para você conseguir mudar um comportamento ruim. Tem muita gente que fuma, aí a pessoa começa a treinar, ou a correr, ou a praticar outra atividade, e começa a perceber que o cigarro atrapalha aquele comportamento que ele gosta. E aí ele vai cada vez mais distanciando o cigarro e reforçando um comportamento que ele gosta. Talvez isso seja uma opção interessante. Tá? Tenha pequenas ações que você possa tomar na hora que você sentir que está chegando aquele momento, está ficando mais ansioso, está começando a pensar mais, sabe que aquilo ali não é uma fome real. De repente, toma lá um pouco de água, vai dar uma volta na rua, vai fazer uma caminhada, pega um livro para ler, qualquer coisa que tire a tua atenção daquele momento que você está muito ligado a um comportamento que você sabe que não é um comportamento produtivo, que não é um comportamento que você deveria ter. E aí, assim, também precisa, galera, entender assim, errar não é o fim, tá? Não é porque você fez uma refeição errada que acabou.
E nem porque você fez uma refeição errada que o teu dia acabou. É muito comum a pessoa errou e falou assim, errei, caguei, eu volto na segunda, mas isso é na quarta ainda. Pô, errou, tudo bem, próxima refeição faz certo. Minimiza o estrago. Almocei errado, comi um doce, dobrei a sobremesa, qualquer coisa assim. Tá bom, próxima refeição faz certo, segue o plano. Tá? Mantém a meta de água, vai tentando ajustar essas coisas. E a gente nunca fala de perfeição, a gente fala de melhora. Então, buscar incessantemente a perfeição vai só trazer mais ansiedade para o processo. Agora, se você tentar melhorar um pouquinho todo dia, isso vai tornando mais fácil de administrar. Tá? E lembrar que essas situações podem acontecer a qualquer momento. Então, não é porque a gente superou um período, não é porque a gente melhorou a alimentação, não é porque o físico já mudou, que você está livre dessas situações. Elas sempre podem acontecer, depende do resto da vida. Então, às vezes a gente precisa ter um pouquinho mais de carinho com a gente mesmo na hora de analisar a situação e um pouco mais de sangue frio na hora de entender o que precisa fazer. Bom, galera, se vocês têm alguma outra dúvida relacionada a isso, manda aí, fala no grupo, me avisa, eu falo um pouco mais de algum detalhe que precise. Um beijo para vocês, até mais.